partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Nós aprendemos matemática, aprendemos português, aprendemos história, geografia e tantas outras disciplinas ao longo da vida, mas quase ninguém nos ensina o que fazer com aquilo que nós sentimos. Não aprendemos a lidar com a tristeza, com a culpa, com o medo, com as frustrações, com as perdas, com a ansiedade. Talvez por isso tantas pessoas carreguem dores silenciosas por anos sem encontrar uma forma saudável de processá-las. O Brasil segue entre os países com maiores índices de ansiedade do mundo e cada vez mais percebemos o impacto que a saúde emocional exerce sobre o sono, sobre a concentração, os relacionamentos e a nossa qualidade de vida. Mas e se uma ferramenta simples, acessível e gratuita pudesse ajudar a organizar os pensamentos e aliviar o peso emocional e ainda contribuir para o nosso bem-estar? Foi justamente essa pergunta que levou pesquisadores a estudar algo aparentemente muito simples: escrever sobre aquilo que sentimos. E para abrir o programa de hoje eu trago uma reflexão de Aristóteles que diz o seguinte: conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza Movimento Rio Grande, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui e CDL Santo Ângelo, acreditar muda tudo. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre saúde emocional, autoconhecimento, escrita expressiva e sobre o que a ciência descobriu quando começou a estudar a relação entre emoções e as palavras. E para essa conversa estou recebendo aqui a psicóloga Ellen Caroline Garcia, graduada pela URI, pós-graduada em saúde mental e neuropsicologia, nossa sócia do Cafezinho já. Seja muito bem-vinda, minha querida, que prazer. Obrigada, né? Mais uma vez. Obrigada. Agradecer novamente, né, mais uma vez. Eu adoro nossas pautas, né? Adoro como a gente constrói as nossas pautas. Exatamente o que eu ia falar agora. Sabe? É uma construção, né? É uma construção, porque assim, a gente vê alguma coisa, isso aqui acho que dá uma pauta legal, vamos trabalhar nisso, sabe? Outra que eu tenho essa sinergia é a... Poxa, me fugiu a palavra, a Juliana Matzenbacher, que a Ju vem nas quartas de educação, às vezes nas segundas, e é a mesma coisa, ela dá uma olhada, Dani, isso aqui dava uma baita de uma pauta, o que tu acha? Vamos construir. E o que não falta é pauta de saúde emocional, né? É verdade. Inclusive, hoje, quando eu falei disso nos stories lá, se a gente vai falar, mas hoje a gente vai falar de uma coisa boa, necessária. Específica, Porque a gente está sempre falando, né, da saúde emocional, da saúde mental como um todo, dos problemas que ela gera. Mas hoje a gente quer entregar um conteúdo bastante relevante, mas não que os outros não sejam, né? Mas esse eu acho que é bem relevante, porque eu achei muito legal esse estudo quando eu vi lá no Instagram e fui ler um pouquinho mais sobre, na hora eu lembrei de ti, né, claro, pra gente trazer sobre isso, porque eu acho que isso vai nos ajudar, porque foi uma coisa que já me ajudou em momentos difíceis, assim, da minha vida. Escrever sempre foi, falar pra mim sempre foi bom, mas escrever sempre foi uma fuga. Tu sabe que eu fui uma adolescente que teve diário. Não, acho que faz muito sentido para as outras quarentonas, balzacas aí, que nos ouvem, porque essa geração de agora não tem isso, né? Mas a gente tinha diário, lembra que a gente tinha cadernos que a gente respondia, e aquilo era tão legal, porque a gente se conhecia, a gente tinha que pensar para responder, a gente lia as respostas dos outros, era muito legal aquilo no sentido de conhecer mesmo, né, as pessoas, enfim. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né, mas antes vamos introduzir, porque a gente quer falar sobre saúde emocional e por que ela continua sendo tão difícil para as pessoas, Ellen. Dani, interessante isso que tu falou agora. Primeiramente, mais uma vez agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, de ser ouvida e também de trocas, né, porque eu acho que quando tu lembra de algo, às vezes, né, eu não tinha um conhecimento tão vasto sobre, mas a gente se propõe a buscar, a entender, e essa escrita em si, ela é uma técnica terapêutica, sim, né, mas ela tem também formas de abordagem mais leves, mais sucintas, que qualquer um pode ter acesso.
E eu acho que essa é a grande questão, assim, né? Eu acho que esse é um dos objetivos do cafezinho também, né? Total. É que a gente traz pautas importantes, mas também a gente tem que pensar que nem tudo é terrorismo, né? Exato. Que quando a gente fala de saúde mental, a gente tem uma propensão a pensar sempre no lado negativo, de pensar que hoje em dia a gente é todo mundo muito ansioso, que a gente está vivendo numa sociedade generalista, numa sociedade midiática, que tudo é mídia. Então, assim, estamos vivendo o caos, né? Falamos isso inúmeras vezes aqui, Sim. inclusive. Mas também temos que pensar que existem formas de lidar com as nossas barreiras. E quando tu fala assim, eu já passei por isso, eu precisei. Então, como a gente fala com propriedade daquilo que a gente já viveu, né? Então, muitas vezes, saúde mental, ela não está conectada a uma técnica ou algo muito específico da psicologia, da psiquiatria. Ela está conectada com o nosso cotidiano, com coisas que a gente já superou, com situações que a gente já vivenciou, com elementos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Sim. De pensar, porque o nosso pensamento, ele é nosso, o nosso corpo, ele é nosso, as nossas ferramentas são nossas. Então, assim, com certeza, a psicologia, a psiquiatria hoje, ela tá em evidência, ela tá cada vez mais, né? Agora aí, a Copa do Mundo, tivemos um grande avanço depois de 3 Copas, sem psicóloga nomeada, né, na CBF, temos agora psicóloga junto com o time. Então, assim, a gente tá entendendo a dimensão das frustrações, do quanto uma Copa do Mundo eleva, né, o nível de cortisol, do estresse, assim, numa nação inteira. Sim. E esses meninos que estão lá, eles estão levando o título, o nome, a referência de todos nós. Eles estão assim, uma grande responsabilidade. até eu escutei assim, né, que disseram assim, mas com o salário que eles ganham, ok. Mas eles também são seres humanos e eles estão representando um país, né? Eles estão referenciando um país. Então nós temos as nossas referências também, Sim. né? Então, quando a gente fala com propriedade daquilo que a gente já viveu, significa o quê? Que nós estamos pensando sobre aquilo que nós vivemos, Sim. né? E somos muitas vezes mais testemunhas da nossa própria vivência do que qualquer outra coisa, né? Total. Essa do escrever, de fato, assim, durante algumas situações bastante complicadas da minha vida, inclusive a primeira vez que eu descobri essa coisa da escrita foi num processo de coaching com uma amiga minha próxima. E ela me disse, escreve sobre isso. Eu trouxe uma situação, ela escreve sobre isso. Porque tu vai tirar da tua cabeça e tu vai colocar no papel, isso vai te aliviar de alguma forma. A gente nem sabia o quanto, mas de fato, depois que eu terminei o texto, eu me senti diferente. E a gente aprendeu muita coisa, né? Como eu falei na abertura, ao longo da nossa vida, né? Disciplinas, enfim, comportamentos e tal. Mas a gente aprende pouquíssimo sobre emoções, né? Eu acho que isso tá vindo agora. Acho que eu, na verdade, entendi que depois do dito filme Divertidamente, muitas coisas aconteceram no que diz respeito à educação e emoção, né? Já te falei do livro também que eu tô lendo, né? Sobre isso. E eu queria saber exatamente disso, né? O fato de a gente não falar de emoção, o quanto que isso impacta na nossa vida adulta. Que pergunta para psicóloga. Eu acho que 100%, né? Se Sim. for pensar pelo lado técnico e científico da psicologia e da psiquiatria, vamos dizer que... Mas assim, brincadeiras à parte, o nosso lado emocional, ele corresponde a tudo que a gente vive. Então, assim, a gente não percebe. Porque existe essa cultura que a gente vive, onde o português, a matemática, a aprendizagem em si didática, né? Não que ela não seja importante, ela é extremamente importante, mas a saúde emocional, ela nunca foi pauta. Nada. Nunca foi. As nossas gerações anteriores passaram por situações, a própria guerra, né? Anne Frank. Como que a Anne Frank superou o Holocausto? Como que ela fez? Ela foi escrever, tanto que existe o livro diário da Anne Frank, já li. né? Incrível. Então, assim, é incrível. Tem a bailarina de Auschwitz também, eu não li. que também é a história de uma psicóloga, né? Que depois ela, para superar o trauma dela de ter passado pela situação da guerra, ela se transformou numa bailarina de balé, porque era um desejo dela, pós ela ter voltado, retornado, enfim. Mas ela continuou ajudando pessoas depois, escutando e fazendo toda aquela terapia com as pessoas, mas ela precisou daquela fuga. Então, assim, a gente vive situações milenares de questões de saúde mental. Tem pessoas que são até hoje traumatizadas com a guerra, traumatizadas com questões que viveram na infância e que nem entendiam que aquilo era originário de um trauma. Sim. E aí, quando tu falou da infância ali, do livro que você tá lendo,
A gente tem uma frase muito famosa que fala que a infância é um chão que a gente pisa a vida toda, a vida inteira. Sim. Então, assim, quando a gente fala de saúde emocional, às vezes lá na maternidade, lá na primeira rejeição de uma relação, no primeiro momento que você passa por uma situação difícil com amigos, no primeiro luto, a gente tá na vida, a gente tá o tempo todo vivendo primeiras vezes de tudo, sejam situações positivas e negativas, né? Conquistas, a gente se forma, ou a gente consegue o emprego dos sonhos, ou a gente casa, a gente constitui família, a maternidade é um sonho, para alguns para outros não. Primeiras vezes de conquista, mas também das situações difíceis. Sim. Então a gente está sempre vivendo. Então dizer que a saúde emocional não molda tudo, né? Sim. E aí o nosso corpo, ele corresponde ao quê? Ao nosso cérebro. E se o nosso cérebro ele não está comandando, a nossa mente é totalmente ligada, né? Então assim, muitas vezes a gente está lá com uma dor não identificada, e essa dor é totalmente emocional. Sim. E às vezes o gatilho tá na vida adulta, mas ele vem lá da infância. Então é uma conexão que não tem como fugir. E as outras gerações, de fato, tiveram infâncias onde não podiam falar nada, né? Era muito podado. As crianças de hoje em dia têm voz, né? São mais ouvidas. Até onde a gente percebe, existe uma evolução nesse sentido. Sim. Até na sala de aula mesmo, né? A sala de aula, antes a gente não podia falar. Hoje as crianças são instruídas, orientadas a falar mais, né? Enfim, a gente vê uma grande diferença. Mas, enfim, as crianças de outras gerações, adultos de hoje, refletem isso de várias formas, né? Às vezes isso não aparece no choro, às vezes a pessoa não, mas aparece de outra forma, aparece como irritação, como cansaço, a própria ansiedade. Como que isso acontece? Como que eu consigo perceber daqui a pouco esse registro ainda no meu corpo lá na vida adulta? É que eu acho que a gente não conseguiu entender ainda, enquanto seres humanos, que todo comportamento é uma comunicação de algo. Né? A gente está sempre tentando justificar ou amenizar para que a gente tenha uma defesa de não ter que viver aquele processo, né? Então, se eu falo pessoalmente de mim, eu estou vivendo o processo de luto agora, né? E como é difícil a gente elaborar. Então, assim, tem horas que o mecanismo vai para o lado tem que superar, a vida continua. É uma frase, né, que o tempo todo a gente escuta depois, né, de experienciar o luto. Mas a vida tem que continuar, porque não pode parar, porque isso, porque aquilo. E, então, assim, o manifesto, e às vezes, essa semana mesmo eu me peguei várias vezes irritada, com vontade de ter isolamento social, de não querer estar comentando, falando, né? E aí tem momentos que você mesmo entra no assunto, então assim, há uma inconstância. E esse é o processo pontual que eu estou vivendo. Mas a gente não conecta a nossa saúde física com os processos que a gente vive no cotidiano, como eu falei lá no início. Nós temos as ferramentas o tempo todo. Nós estamos vivendo experiências o tempo todo, né? Na rotina, né? Então assim, a criança principalmente, ela está num processo de maturação cerebral. Então, se nós, enquanto adultos, que não conseguimos ainda ter a maturidade emocional, às vezes, para ter o autocontrole, o controle emocional, de entender o que nós estamos passando, por que estamos mais irritados, mais introspectivos, mais, né? A gente tem essas emoções o tempo todo, mas a gente não percebe. Daí tu imagina como cobrar de uma criança que hoje tem mais acesso, mas também é mais cobrada, né? Porque aí parece que elas têm que dar conta. Às vezes a gente fala, meu filho tá com muita birra, meu filho tá... E às vezes é só um processo de maturação que elas estão passando. Sim. Sabe, Dani, que eu escutei numa... não lembro agora se foi numa palestra. Eu acho que foi até numa palestra, num podcast, enfim. Que o palestrante disse assim, que nós somos crianças feridas criando uma nova geração. Né? Então, assim... Assino embaixo. Exatamente. Não. E claro que nem eu falei lá, não é fazer um terrorismo psicológico, mas nós temos esse acesso. Mas é autoconsciência, hoje, né? É a autoconsciência de saber que nós temos esse acesso, né? De que muitas vezes a gente projeta a nossa dor culpando o outro, né? A gente não compreende, às vezes, um processo que nós estamos vivendo, às vezes estamos incontentes com algum ponto da nossa vida e a irritação. Então, assim, todo comportamento comunica algo. Sim. Esse é um ponto-chave para todas as áreas da nossa vida, seja ela na vida escolar, na vida do trabalho, na vida familiar.
todo e qualquer comportamento está querendo comunicar algo. Então, se a criança está mais agitada, se a criança está com alguma questão que não seja, né, orgânica, patológica, enfim, provavelmente tem algo ali que está acontecendo, né? E nós não é diferente disso. Sim. Que somos, enquanto nos entendemos como seres humanos, somos uma máquina, somos um processo psíquico, mental que está em funcionamento. Sim. E a nossa máquina precisa de reparos, precisa de organização, né? Às vezes a gente vê lá que o motor está querendo parar e a gente só continua. Aí o motor estoura, é uma analogia do carro, mas até eu falo isso para os pacientes às vezes. Como é que tá teu carro hoje? Entende? É bora só o botar pneu. Um óleo nesse É só o pneu que tem que trocar, ou a gente tem que ir mais profundo. Eles Sim. dão risada comigo, mas é bem real. Somos um carro, entende? Agora tu tá falando do negócio que talvez esteja mais em voga agora para essas gerações, e a gente tem visto mais isso. E eu, enquanto mãe de uma Gen Z de 20 anos e mãe do Bernardo, dois extremos, eu percebo muito, assim, as minhas maternidades, né, o quanto que foi diferente, e o reflexo, já consigo perceber o reflexo da infância da Rebeca na adulta, tá, de coisas que eu sei que foi a minha orientação, que eu não tinha conhecimento, enfim, acabou agora de uma forma, e vejo isso também no Bernardo, né, então a gente vê que tem pessoas que sabem lidar com os seus sentimentos e outros nem tanto. O Bernardo é impressionante porque ele verbaliza. Eu tô triste com você. Ele me fala. Eu tô muito feliz, né? Eu fiquei... Então, ele sabe o que ele tá sentindo muito, porque educação emocional é uma coisa que já existe na nossa casa, né? Passou a existir. Muito por conta de autoconsciência, autoconhecimento e a busca por isso, né? De entender. Mas por que tem pessoas, na tua visão, que algumas facilmente falam sobre suas emoções, né, seus sentimentos, e outras que simplesmente não conseguem exteriorizar isso? Mesmo que até, às vezes, provocadas, enfim, que existe uma barreira. É que, na verdade, essa barreira, ela é meio que... Não é meio, ela é cultural, né? E de estrutura também. Então, assim, nós vivemos uma sociedade livre, vamos dizer assim. Mas né? julgadora, né? Mas julgadora, né? Ela é livre, mas, porém, a gente ainda tem crenças muito limitantes, né? Preconceitos ainda muito presentes e existentes. E o preconceito com o dizer assim, eu não estou bem, né? Ó, veja bem que hoje de manhã eu tive uma série de reuniões no CAPS, tá? Para falar de casos específicos que eu atendo. E aí o motorista que me levou, eu entrei no carro, ele disse assim, aqui é tipo um hospital psiquiátrico, né? Entende que a gente não tem ainda aquele conhecimento de que é a psiquiatria, a psicologia e a saúde mental. Sim. Entende que a gente ainda vive uma situação. Então, assim, o trabalho, por exemplo. A gente falamos de NR1 aquele dia, né? E aí, o trabalho, por exemplo, nós somos ensinados que no trabalho não mistura a vida pessoal, não pode... Deixa pra fora Deixa pra fora, ok, eu até concordo, porque eu acho que a gente também não pode ser um turbilhão de emoções. Por isso, a gente trabalha com a questão do autocontrole, autoconsciência, autoconhecimento, né? Então, assim, só que também temos que trabalhar com a ideia de que somos seres humanos. Exato. E que a gente não vai conseguir separar tudo, né? E eu acho que o principal ponto de todas essas dificuldades e barreiras que algumas pessoas ainda têm estão culturais, né? Na estrutura, às vezes, familiar, né? Porque, por exemplo, se tu vai ser criada por uma família totalmente... com padrões sociais muito presentes, por exemplo, assim, com padrões religiosos muito que sejam assim muito rígidos. Se tu vai crescer naquele ambiente, e o nosso ambiente ele nos molda, né? Então, assim, a maior lembrança que eu tenho do meu pai é de quando ele falava assim, ele brincava muito, eu coloquei 2 filhas mulheres no mundo e eu não quero que elas sejam mandadas por homem, porque homem nenhuma vai mandar em filha minha. E ele veio com isso. Ele veio de uma família machista, entende? E aí
ele quebrou um ciclo, mas da forma dele. Sim. Né? É um ciclo dele, da forma Sim. dele. Com a forma que ele sabia fazer. Só que aí, por muito tempo, eu fui muito rígida nos relacionamentos, Sim. porque eu cresci acreditando que homem nenhum. Então eu achava que eu não precisava ser carinhosa, e muito disso impacta hoje ainda Claro. nas relações, Claro. entende? Então entende que nós somos um conjunto daquilo que a gente vive. Então se nós Sim. vamos crescer acreditando que esconder os sentimentos, por exemplo, uma frase que ainda a gente escuta muito dentro das famílias hoje é: isso é bobagem de criança. Uhum. E aí teve um confronto que eu tive, uma mediação com uma família, e o pai me disse assim: mas ele tem 12 anos, isso é uma besteira. E eu falei: não, o seu filho está sofrendo. Como assim? Eu falei: sim, o seu filho está em sofrimento, porque de acordo com a idade dele e com a maturidade psicológica que ele tem hoje, do cérebro dele, isso que ele está vivendo é um sofrimento, pai. Sim. Então, assim, se ele não trabalhar esse sofrimento que ele tem hoje, isso vai impactar no primeiro relacionamento que ele vier a ter, porque ele vai se sentir frustrado, vai se sentir sempre incapaz. Então, assim, aquilo que a gente vai carregando, vai. Então, algumas pessoas, talvez, tiveram mais oportunidade, são mais expressivas, Sim. né? Sim. Aí a gente tem as pessoas também, aquelas que dão conta de tudo, que sempre foram fortes, porque não queriam levar problema pro pai e pra mãe, não queriam falar, porque o falar e o se expressar sempre foi algo muito difícil na nossa sociedade, Muito né? difícil. Desde E a os gente tempos sente, de né? sempre, A né? gente segue sentindo, mesmo depois de adulta e mesmo depois de entender todos esses contextos, a gente segue, né? E pensa que trazendo isso ainda. quando Freud descobriu a psicanálise, ele era um médico neurologista, né? E as mulheres chegavam lá em histeria. Sim. Elas já chegavam no caos Sim, emocional, no sim, colapso. pobres. E aí ele Gente. identificou a histeria como algo que precisava sair dali. Não tinha nada nos exames, não tinha nada. E ele Sim. começou a identificar o quê? Que elas precisavam falar. E o que significa isso? Que não tinham voz. Aham. Porque era tudo... Então, claro, a gente não tá julgando a época. Era daquela Sim, forma, tá tudo as mulheres certo. eram silenciadas. Mas né? essa Sempre diferença fomos. das pessoas que conseguem e não conseguem sempre vai estar no contexto, Sim, né? sim. E Naquele- principalmente na infância, né? Nas projeções Muito. também, né? A frase é da Lia Luft. É. A infância é um É. caminho que se pisa a vida inteira, alguma coisa assim. sim. Ellen, agora são 13h26, eu vou chamar a nossa pausa rapidinho aqui no nosso cafezinho. Hoje a gente está falando de saúde emocional, autoconhecimento e a importância da gente encontrar formas saudáveis para elaborar aquilo que a gente sente. No próximo bloco a gente vai falar sobre a ciência da escrita expressiva, um pouquinho das pesquisas do James Pennebaker. E os benefícios emocionais disso, a organização dos pensamentos e o que acontece quando a gente coloca os nossos sentimentos no papel. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições de taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes de plantar. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Como ler a fatura da água? Você sabe por que o valor pela coleta e tratamento de esgoto é correspondente a 70% do consumo de água? Além de garantir o funcionamento do sistema de saneamento, isso acontece porque a maior parte da água utilizada nos imóveis retorna como esgoto. Nas estações de tratamento, processos rígidos e monitorados são seguidos para que o efluente seja só devolvido à natureza quando estiver completamente limpo. A cobrança, que segue as regras das agências reguladoras, custeia a construção e manutenção da rede de esgotamento sanitário, todos os equipamentos e materiais necessários para tratar os resíduos, assim como profissionais qualificados para a execução do ciclo de coleta e tratamento. Além de proteger rios e mananciais, o acesso ao saneamento também contribui para a redução de doenças e desenvolvimento das cidades. Por isso, o sistema de esgoto é considerado um serviço essencial de saúde pública. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade.
Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h32. A gente está de volta com o nosso Cafezinho Missioneiro. Hoje eu estou recebendo a psicóloga Ellen Caroline Garcia num papo sobre saúde emocional, autoconhecimento e escrita expressiva. E é disso que a gente vai falar agora. Vamos falar um pouquinho do cara que a gente achou aí para essa pesquisa dele, que é o psicólogo James Pennebaker, né? Quem ele era, quem ele foi, o que tu sabe dele para compartilhar com a gente? Na verdade, ele é o criador de um protocolo, né? Eu acho que é Pennebaker, não sei como que pronuncia. Pennebaker. Eu acho que é... Pode ser, né? É. Faz sentido. Ele, na verdade, ele é psicólogo e a partir de algumas sessões e terapias que ele vinha fazendo, ele percebeu que os pacientes, enfim, quem ele estava em contato, foi na década de 80, mais ou menos, a psicologia ainda era muito rotulada, ainda, né, olha, 80 não é tão longe, mas ainda existia muito rótulos, né, que psicologia era para louco, que terapia era para louco. E ele estava querendo desenvolver um novo método, algo diferente, que trouxesse as pessoas mais para perto de algo mais leve, né? Que não fosse, talvez, se escutar. E aí ele desenvolveu esse protocolo através da escrita, né? Que são 15, 20 minutos por dia. No protocolo, que pelo que eu pesquisei, é diário, né, Dani? Eu acho que tu faz um processo diário, né? Qualquer um pode ter acesso, tu não precisa necessariamente estar diante de um psicólogo. E aí ele desenvolveu esse método, por quê? Porque ele percebia que as pessoas, ao escrever, elas conseguiam trazer as expressões emocionais com mais clareza, né? Porque no falar ou no sentir, muitas vezes isso se confunde. Às vezes a gente está sentindo culpa, acha que é medo, daí com medo de sentir culpa a gente acaba confundindo. Então, assim, porque o nosso cérebro no comando, ele nos prega peças e muitas vezes a neurociência até fala, né, que ele não é muito a nosso favor, né? Porque o nosso cérebro, ele acostuma muito com as situações. Então, e nós, enquanto seres humanos, nós temos uma capacidade genuína de lidar com o negativo primeiro, para depois pensar no positivo. Sim, nós estamos sempre em estado de alerta, se você for para pensar. Hoje, muito mais, né? Mecanismos de defesa, sim, sempre acionados, as nossas defesas. Se você parar para pensar num conflito, o último conflito que tu teve na vida, pode ser com o marido, com o filho, com qualquer pessoa, com o colega de trabalho. Você escutou para escutar ou você escutou para se defender? Né? Então, assim... Sempre na defensiva. Sempre estamos na defensiva. E aí ele percebeu essas questões.
E ele começou a desenvolver essa questão, porque o que acontece quando você escreve? Você não tem ninguém ali para ser julgado. E esse é o maior medo de todos nós, seres humanos, enquanto seres humanos que sentem. É o processo de ser julgado, né? Então, assim, eu não posso ter depressão. O que as pessoas vão pensar de mim? Né? Eu não posso ter ansiedade, eu tô ansioso com algo que vai acontecer. Pô, não, ansiedade é coisa de... é besteira, a gente não pode se sentir ansioso, né? Eu não posso ter um diagnóstico porque vão dizer que eu sou louco, eu não posso tomar uma medicação porque isso. Então, assim, e nós estamos o tempo todo julgando, né? A gente tá o tempo todo julgando. Faleceu alguém lá, um famoso, a gente vai procurar notícia para ter um pré-julgamento, para saber o que aconteceu. E somos seres humanos, enquanto seres humanos somos errantes. Então a gente tá em processo também, né, de não saber filtrar tudo aquilo que a gente vive. E a escrita, através desse protocolo, desse psicólogo, ela te dá esse filtro de pensar sobre si mesmo. Sem que o mundo esteja ali conectado. E aí, tem uma pergunta até, Dani, ali, eu acho assim, que eu achei muito bacana, e aí quando eu pesquisei, é muito interessante, que é real, porque eu conectei com a técnica dentro do consultório, ou com qualquer pessoa. Quando ele cita lá na pesquisa dele, que muitas pessoas não falam sobre o que sentem. Quando ele dá lá, digamos, quando ele apresenta o protocolo, diz, agora você vai escrever por 15 minutos. Só escrever. Não tem nada, não precisa gramática, não precisa pontuação. Escreve do teu jeito. Não tem narrativa, não precisa fazer sentido. É uma escrita livre, né? Temos a associação livre na psicanálise, que é a fala sem sentido, né? Vamos dizer assim. E aí o psicólogo monta as caixinhas através da associação livre. Mas ele é uma escrita livre, né? E aí, quando ele fala, eu acho muito interessante que tem uma parte lá na pesquisa dele que ele diz assim, que muitas pessoas não conseguem falar sobre o que sentem. Elas falam sobre o evento, né? Então, assim, ela escreveu lá, o que aconteceu? Eu tô triste por causa de algo que aconteceu comigo na escola ontem. Vamos pegar um adolescente. Aí o adolescente vai lá escrever, vai dizer, a professora teve, né? Ontem eu fui pra escola e eu não gostei porque a prof disse que eu não conseguia fazer o exercício de matemática. O que me incomodou foi que ela falou na frente de todos os colegas, eu me senti desconfortável e me senti, ruim com aquilo. Ok, tá, mas o que ele sentiu com aquele sentimento? E aí é essa dificuldade maior que nós temos. Falar o que sentimos, verbalizar. Então, através da escrita, e mesmo em processo terapêutico, né? Quem busca esse auxílio, ou quem conversa com um amigo. Quando você conversa com alguém, você fala o que está sentindo? Não na totalidade, né? Nunca na totalidade, né? Nós temos esse medo, né? Não, que nem assim... Tem coisas que a gente só guarda pra gente agora, mesmo, quando me perguntam, né? assim, por exemplo, como que tu tá? Como é que tu tá? Meus mesmos, fiquei sabendo do teu pai. Eu tô bem? É mentira muitas vezes, entende? Eu não vou dizer, nossa, eu tô destruída, entende? Foi e aí esse processo tu guarda pra ti, não que em todo tempo tu tem aqui também, né? Falar, exatamente. Mas e aí guarda. que entra esses processos, vamos dizer terapêutico, porque é um processo terapêutico, né? Da escrita. Então, quando ele propõe de você escrever 15, 20 minutos, é porque você está sendo o seu terapeuta diário. E aí, quando tu citou lá no começo das meninas que faziam diário, era extremamente importante. Porque o que nós estamos enfrentando na adolescência dessa geração? A dificuldade de lidar com frustração. Porque nós, enquanto pais, nós queremos proteger a 100% os nossos filhos. Não falamos de problemas, queremos esconder quando o casal briga, né? Não, a gente não precisa brigar na frente, ter agressão e gritos, né? Mas quando o casal não tá bem, a gente pode muito bem dizer para o nosso filho, adultos brigam. Isso é um conflito. Pessoas brigam. Pessoas têm conflitos porque tem divergência de ideias. Então, assim, a mãe não está chateada com você. A mãe está chateada com o papai nesse momento. Mas daqui a pouco vai estar tudo bem. Não é nada contigo. Quem de nós faz essa conversa? É algo simples, né? Então, assim, quando ele acha que os pais são perfeitos, daí a relação chega no ponto de uma separação. Quem que vai pra terapia? Normalmente não é o pai e a mãe, né? A criança. Porque eles já viveram aquele luto, já elaboraram aquela situação. Mas quem vai para terapia é quem não esteve a par, quem não compreendeu. Mesma coisa no processo de luto, né? A criança, a partir de 8 anos, ela está desenvolvendo a sua personalidade.
Então ela tem que entender que o processo da morte é um processo dolorido, mas é um processo natural da vida. E que todos nós vamos enfrentar em algum momento. Quem não passou por o luto, vai passar. Sim. Em algum momento. Qualquer Simbólicos tipo, a gente passa o tempo todo. Falece, né? Várias perdas. Perde o nosso cachorro, perde o emprego, perde, né? Sim. A gente tá o tempo todo. Um relacionamento que termina é um luto. Porque tu tem que pegar uma situação que você está acostumado, sair da zona de conforto e reconstruir a tua vida a partir daquilo que acabou. Sim. Então, o luto é simbólico o tempo todo na nossa vida, né? E daí, quando a gente não fala sobre, a gente não vai saber lidar. Então, a geração adolescente hoje, a maior dificuldade, eu, enquanto psicóloga, eu percebo, tanto na terapia quanto observando a sociedade em geral, através de leituras, é a questão da frustração. Sabe que eu pegando os meus diários de anos atrás, assim, ó, eu olhando para lendo aquela Dani adolescente, né? Tem muitas coisas que eu percebo assim, nossa, eu já era assim. Que legal a gente perceber que, olha, não, de fato, eu sou assim desde sempre, né? E esse ato de escrever, e tu vai me falar agora um pouco sobre os benefícios disso, mas eu posso compartilhar aqui que, por exemplo, meu puerpério, o último agora, que foi bastante estressante, enfim, né? O Bernardo ficou hospitalizado, enfim. E eu me pus a escrever todos os dias, ali no WhatsApp mesmo, pra mim, um grupo comigo, né? E todos os dias esses dias eu tava lendo os meus relatos, chorando comigo mesma, né? E vendo o quanto que eu fui boa pra mim, sabe? O quanto que eu me acolhi naquela escrita, naquele compartilhamento comigo mesma de como eu estava me sentindo e me dando força, enfim. E eu queria que tu falasse um pouquinho dos benefícios dessa prática da escrita, quando a gente traz para esse lado terapêutico mesmo. Que na verdade esse protocolo dele, assim, é algo que ele só te dá a certeza, né, de que às vezes a gente sabe o quanto isso é bom, né? Que nem os diários, quando a gente fala dos adolescentes, lá naquela época elas já estavam fazendo uma terapia. Total, porque estavam falando ali dos seus sentimentos, a identificação muitas vezes até de um possível suicídio, né? De algo que pudesse ser... porque a gente fala de amenizar sintomas. A gente precisa falar de amenizar sintomas, né? Então, assim, quando a gente fala da medicação, o que é a medicação? A medicação, ela ameniza os sintomas, mas ela não trata de fato. Sim. Né? Ela estabiliza. E aí, quando a gente pensar na escrita, a gente vai se confrontar com o quê? Tem pessoas que ficam mais, digamos, ansiosas, né? O fato de... aí vai falar muito do bloqueio de cada um, né? Do quanto a pessoa sente aquela situação. Tem pessoas que vão acabar ficando um pouco mais ansioso. Mas isso também faz a terapia ou qualquer outro confronto que você precise. Repensar, né? Revisitar algumas então, questões. Assim, porque como eu disse antes, o nosso cérebro, ele se acostuma. Então, no momento que tu tira ele daquela zona de conforto e coloca para pensar, o teu equilíbrio, ele vai ter digamos, uma certa instabilidade ali. Então, pode ser que em alguns casos ele realmente ajude muito e pode ser casos que a pessoa venha até se desestabilizar um pouco mais. Mas ele não desconsiderou dentro da pesquisa o fato de continuar como um processo terapêutico. Então, por exemplo, se a gente precisa de 30 dias para um organismo se acostumar com uma medicação, nós também precisamos entender que todo e qualquer processo que a gente venha fazer, um hábito, por exemplo, né? A neurociência explica que a gente desenvolve um hábito a partir de 20 dias repetidos fazendo aquela mesma situação. Então, eu não tenho o hábito da leitura. Mas para desenvolver, tem muitas pessoas que pegam um livro e querem ler num dia. Mas não é assim que a gente desenvolve o hábito da leitura. A gente vai desenvolver a partir de ler 5 páginas num dia, ler 4 páginas no outro, ler 5 no outro, ler um artigo. A ler constância, algo. né? E também a afinidade, né, Dani? A gente tem que ter afinidade com aquilo que a gente está lendo. Ler por ler, fazer um exercício por fazer, não vai te trazer conforto. E o que a gente precisa para trabalhar a saúde mental? É saber que aquilo está te fazendo bem, aquilo está te beneficiando. Você não pode pegar um livro para postar no Instagram todo dia que você está lendo com o seu café se aquilo não está te beneficiando. Sim, tem porque que aí você pode achar outras formas de fazer uma leitura, por exemplo. Por exemplo, eu sou bem visual. Eu sou comunicativa. Muitas vezes, aquilo que eu quero estudar, eu não estudo só através da leitura. Eu amo livros. Mas tem vezes que escutar um podcast ou ver um palestrante falando sobre tal
assunto vai me desenvolver mais para falar sobre algo do que a própria leitura, entende? Sim. Então que a gente tem que ter esse autoconhecimento. Sim. E a escrita faz isso. Sim. Porque tu se depara com algo que é teu. Então tu não precisa mostrar para ninguém, não vai ter ninguém ali te avaliando, porque qual é o medo do psicólogo que as pessoas têm? É da avaliação. Né? Eu sei porque o terrorismo da sessão, assim, do processo lá no consultório é eu dizer, olha, na próxima sessão vamos fazer a tua devolutiva. Aí já treme na barra. Não, aí eles já me dizem assim, tá, então agora tu vai me dar o diagnóstico de louco. Ai, meu Deus. Ou, sabe, o que eu tenho? Qual é o diagnóstico? Qual a patologia? Ou eles me encaminham, às vezes, vídeos de borderline, de esquizofrenia. Olha, Ellen, todos os meus sintomas estão aqui. E isso acontece muito por quê? Porque a gente já tem... E o que é isso, né? Aí, esses tempos, até o meu marido comentou e disse assim, mas eles te mandam um vídeo. E eu disse, isso é parte do processo. Daí ele disse assim, como assim? Tudo pra ti tem uma análise. Eu disse, sim. Claro. Porque quando ele me encaminha um vídeo, ele tá já tentando lidar com o fato de que ele possa vir a ter um diagnóstico. E é isso que a gente faz. Sim. E a escrita nesse processo é um benefício total, assim. Inclusive, é uma prática terapêutica, uma técnica terapêutica fazer a linha do tempo, né? Muitos psicólogos começam o vínculo com o paciente pedindo para ele fazer uma linha do tempo de si mesmo. E como é difícil. Entender como uma pessoa é muito difícil. Eu comentei agora domingo num estudo que eu tava, que eu tenho pacientes que estão há 1 ano comigo e ainda não conseguiram me entregar a linha do tempo e nem o Quem Sou Eu, que é uma redação que eu peço às vezes, um texto, algo que é para eles produzir de alguma forma um Quem Sou Eu. E eles não sabem, às vezes, dizer. E a gente não sabe. Narciso acha feio que não é espelho, né? Exatamente. Agora são 13h46. A gente vai para o nosso intervalo aqui. Sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais de como aplicar essa técnica aí na prática, sobre alguns cuidados importantes, sobre os limites dessa ferramenta. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A família aumentou e a casa precisa aumentar também? Realize com o consórcio do Sicredi. Com ele, você conta com uma das melhores taxas do mercado. Alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. O que é a tarifa de serviços básicos? Você já percebeu que na sua conta de água existe um valor chamado tarifa de serviço básico? Esse valor é fixo e aparece na fatura de todos os clientes. A tarifa básica existe para que o sistema permaneça sempre em operação e à disposição dos clientes. Isso inclui atividades como captação de água, tratamento, manutenção das redes, reservatórios, estações de bombeamento e atendimento ao cliente. Essa tarifa é parte que garante a operação do sistema de abastecimento funcionando de forma segura e contínua. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece
acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h52, a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu sigo aqui com a nossa conversa com a psicóloga Ellen Caroline Garcia. A gente está falando da prática da escrita como um autocuidado, como uma escrita terapêutica, né? A gente falou hoje do protocolo do psicólogo Pennebaker, enfim, temos que verificar como é que é exatamente o nome desse psicólogo. Mas ele diz lá no protocolo, né, que seria uma proposta de escrever de 15 a 20 minutos durante alguns dias consecutivos para a gente buscar aí, então, essa imersão, né, em nós mesmos, do mundo emocional, sem uma forma muito certa de escrever, não tem, né, Ellen? E assim, onde que eu devo focar, né, para eu fazer essa prática mesmo, para de fato isso servir para mim, né? Porque assim, a gente falava no intervalo, que às vezes a gente tem dificuldade, né, Ellen, de, ou, sei lá, ou financeira, ou de acreditar mesmo, né, numa terapia, né, de buscar um psicólogo, e que daqui a pouco esse pode ser o primeiro passo. Essa prática, né? Sim, com certeza. Eu acho até, Dani, que assim, é um sonho meu enquanto psicóloga, não desfazendo e desmerecendo do meu nicho, que as pessoas entendessem que elas têm todas as ferramentas para poder lidar, às vezes, com essas questões emocionais, né? E que muitas vezes a gente vai deixando acumular por uma escolha própria nossa, né? Sim. Então, assim, ser gentil consigo mesmo, né? De pensar, assim, que tem momentos que a gente precisa lidar e enfrentar com certas situações. E a gente só começa esse processo admitindo. E se inteirando daquilo que está sentindo, né? Então, assim, é dizer assim, não, eu não estou bem por isso, eu não estou feliz com isso, isso não está me fazendo bem, isso é uma questão minha, eu preciso lidar com isso. Às vezes é dizer assim, eu não estou afastada porque o problema é com você, é comigo, eu não estou bem comigo mesma, né? A gente enfrenta situações o tempo todo, então a escrita que ele propõe é ter uma ferramenta sua, é algo seu, pode ser uma escrita de qualquer forma, não tem uma gramática, porque o que nos impede muitas vezes é exatamente isso, é ter que buscar, é ter que confrontar, né, confrontar a terapia. Eu escuto muito a frase, eu demorei meses para buscar ajuda, demorei meses para estar aqui, eu demorei meses para entender que eu precisava, ou até anos muitas vezes, né? Então essa proposta dele é de ser gentil consigo mesmo, né? Tem até na pesquisa dele, assim, de pensar que você tem algo que você pode fazer por si mesmo. Sim. E que isso também é uma dificuldade, que ele identificou, né? Que quando no momento que tu fala só da situação e não fala de si mesmo, é uma dificuldade enquanto seres humanos, senão ele não teria feito uma pesquisa para criar um protocolo. Exato. Né? Exato. E isso lá em 1980. Então, hoje ainda a gente vê isso na convivência, que é muito difícil da gente ter esses... Então, assim, não precisa falar para ninguém, né? Esse é um benefício também que você não precisa expor. A gente tem muito medo da exposição, né? Então, não precisa expor. Você pega uma folha, você pega um caderno, você pega algo que você pode fazer por si mesmo. É por si mesmo. Então, mesma coisa que você gosta de um café...
toma o seu café e faz a sua escrita. São 2 coisas que você tá fazendo por si mesmo. Sim, sendo né? gentil consigo, né? É um ato de se ouvir, né? De se ouvir, é um ato exatamente. de se ouvir. E se eu travo, como tu falou antes dos teus pacientes lá que estão há mais de ano para fazer essa escrita, se eu travo, o que eu faço? Qual a tua orientação para quando trava, assim, e não consigo escrever, pego depois, o que tu diria? Eu acho, assim, que a escrita, ela não, dentro pelo menos da pesquisa e do que eu acredito, assim, dentro do processo terapêutico, é que toda dor que dói é dor, né? Então, assim, mesmo que você não consiga, às vezes, expressar, é dar continuidade naquilo. Então, eu sempre brinco e falo uma analogia para os meus pacientes. E eu, às vezes, assim, até soa meio rude. Mas eu digo assim, se hoje tu descobrir um diagnóstico de câncer e o médico te dizer que você tem que fazer 20 sessões de quimioterapia, você vai fazer porque você quer viver. Então, entender que a saúde mental afeta a sua saúde física e a tua convivência com família, com amigos e no trabalho, a relação que você tem com tudo ao seu redor, é ser gentil consigo mesmo. Então, sempre a orientação é dar continuidade. Sim. Independente do processo que for. Quando você resolve fazer uma academia porque foi uma orientação médica, ou porque você precisa, ou para simplesmente pensar a longo prazo no teu corpo, né, de ter maior flexibilidade lá na vida idosa e tudo mais, você vai amar a academia no primeiro dia? Não. Então, você precisa suportar o processo. Né? Então, assim, travou. Escreve palavras soltas. Hoje eu estou confuso. Hoje eu estou confusa. Coloca em linhas do tempo. Ou segunda confusa. Terça não consegui. O não conseguir já vai dizer muita coisa. Sim. Porque no dia que você conseguir, você vai lembrar daquele dia que você não conseguiu. E aí já é uma vitória. Entende? E o processo terapêutico também é esse. Às vezes você vai nas sessões 3, 4 vezes consecutivas. De repente, dá aquela sumida, né? E aí a gente sabe que na linha do tempo da terapia, a gente já sabe quando o paciente pode fazer uma evasão, né? De ter a fuga mesmo, de fugir, porque faz parte do processo. Entendi. Então, assim, entender o bloqueio como algo positivo também é importante. Sim. Né? E assim, eu acho que a principal mensagem sempre é que a gente tem frustrações, culpas, medos, ansiedade, como você falou do divertidamente, todo aquele mecanismo ali é real. E nenhuma emoção trabalha sem a outra. Sim, sim. Então, assim, para eu entender um processo e viver um processo de saúde mental com uma melhora significativa, eu preciso entender que as emoções difíceis fazem parte da minha vida e do meu contexto. Sim, sempre. vai fazer parte. Então, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções difíceis para que a gente possa ter o prazer de contar que a gente passou por aquele processo, né? Passamos por um enfrentamento, passamos por um olhar para si mesmo e dizer, olha, eu estou aqui porque eu passei por isso. Não tem conquista sem processo, Não tem conquista sem processo. Suportar o processo. Pra gente fechar, eu queria que tu desse uma orientação simples para os nossos ouvintes. Aliás, eu quero aproveitar e mandar um beijo para a Ju, que está nos ouvindo, e ela botou a frase: a infância é um chão que a gente pisa a vida toda. É isso mesmo. É isso aí. Daria Luft, ela tá adorando a entrevista. Valeu, Ju. Eu queria que tu deixasse uma orientação simples para quem está emocionalmente cansado nesse momento e quer começar algum processo de autocuidado. Eu acho que é olhar para si mesmo, né? É entender que a gente precisa se identificar como um sujeito único, né? Muitas vezes olhar para tua mochila e ver se os pesos que tu carrega são todos teus, né? O processo de, às vezes, emocional é de querer salvar o mundo e a gente não consegue salvar o próprio. Então, assim, olhar para si mesmo é muito difícil. Falo enquanto terapeuta, enquanto ser humano, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto esposa. Falo em todos os processos que olhar para si mesmo é muito difícil, porque a gente sempre está tentando fugir de si mesmo. E não tem como a gente ter saúde emocional, não tem como a gente enfrentar os nossos processos se a gente fugir de si mesmo. Dá para começar com uma cartinha para si mesmo? Com certeza. Uma prática terapêutica, inclusive. Escreva uma carta para si mesmo e conta quem é você. Né? Excelente. Falo sempre para os meus pacientes. Alguns conseguem, outros não, e tá tudo bem, porque a gente também é um processo, né? E a gente tem um tempo também de entendimento. E também, para fechar, Dani, é entender que cada ciclo e cada processo também vai falar do nosso nível de maturidade e daquilo que a gente viveu. Então, entender os nossos ciclos, pensar que eu não faria diferente, eu não faria
diferente, porque naquele momento era a ferramenta que eu tinha. Sim. Carregar o peso da culpa muitas vezes faz a gente fugir de si mesmo. Sim. Então, as nossas culpas também falam muito disso. Verdade. Escreve pra ti mesmo qual é as culpas que tu carrega e quais elas ainda te aprisionam a certas coisas. Excelente. Ai, Ellen, muito obrigada. Eu sempre adoro te ouvir. Obrigada por aceitar essas loucuras que a gente faz aqui no cafezinho. Nada. Estamos para aprender juntas. Adoro, que legal. Obrigada. Sempre uma excelente fala. Muito obrigada, Dani. Eu que agradeço. Espero que tenha semeado mais um pouquinho, né? E que as pessoas entendam que a gente fala daquilo que a gente precisa ouvir também, né? E que isso é para que cada um de nós se coloque a pensar um pouquinho fora da caixa, né? Daquilo que a gente está acostumado a viver no automático. Sim. Muito obrigada. Para como é que é? Para ver a ilha, eu preciso sair da ilha. Para sair da Saramago. ilha. Exatamente. Hoje a gente falou sobre escrita, mas no fundo falamos sobre algo ainda mais importante, sobre a coragem de olhar para dentro. Porque muitas vezes passamos anos tentando organizar a vida sem perceber que também precisamos organizar aquilo que a gente sente. E talvez a folha em branco não resolva todos os nossos problemas, mas ela pode ser o começo de uma conversa sincera conosco. Nosso agradecimento à nossa querida, né, amiga aqui, psicóloga Ellen Caroline Garcia, por compartilhar com a gente conhecimento, sensibilidade e ferramentas que podem ajudar tantas pessoas a cuidar melhor da própria saúde emocional. Nosso agradecimento também aos parceiros do Cafezinho, Corsã, Sicredi, Kigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e hoje de forma especial a Clínica Com, porque existem cuidados que vão além dos exames, dos diagnósticos e dos tratamentos. Cuidar da saúde também é olhar para o ser humano de forma integral, é compreender que o corpo e a mente caminham juntos e que qualidade de vida nasce quando a gente encontra acolhimento, escuta e atenção em todas as dimensões da nossa saúde. Uma ótima terça-feira a todos, até amanhã com mais cafezinho. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.